Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clássico Choque Rei ganhou um tempero extra nesta semana após uma declaração polêmica de Lucas Moura, meia do São Paulo, em meio à expectativa para o duelo decisivo contra o Palmeiras, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogador tricolor não economizou nas palavras e provocou o rival de forma contundente. O Palmeiras é time de segunda divisão. Vamos passar para a final com facilidade. Disparou Lucas, incendiando ainda mais o clima entre os torcedores. A afirmação do camisa 7 São Paulino rapidamente se espalhou pelas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto os São Paulinos exaltavam a confiança do jogador e resgatavam a queda do Palmeiras para a Série B em 2002, os palmeirenses se revoltaram, alegando que a fala era desrespeitosa e desconectada da realidade atual do futebol. O Verdão, afinal, vem dominando o cenário nacional nos últimos anos, acumulando títulos importantes, como a Libertadores e o Brasileirão. Nos bastidores do Palmeiras, a declaração de Lucas não foi bem recebida. Jogadores e membros da comissão técnica consideraram a fala uma tentativa de desestabilizar o time, mas garantem que a provocação servirá como combustível para o confronto decisivo. Respeito é fundamental no futebol. Dentro de campo, vamos mostrar quem realmente merece estar na final, afirmou um jogador do Verdão, sob condição de anonimato. O técnico Abel Ferreira também se pronunciou sobre o episódio, mas de forma mais contida. Em entrevista coletiva, o treinador português evitou entrar em polêmicas diretas, mas deixou um recado sutil. Futebol se joga com os pés e com a cabeça. Nós preferimos responder dentro de campo, declarou Abel, mostrando que a fala de Lucas não passou despercebida. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já é naturalmente intensa, ganhou mais um capítulo histórico. Nas arquibancadas, os torcedores já começam a se preparar para um duelo recheado de tensão. De um lado, os são paulinos abraçam a confiança de Lucas e projetam uma vitória tranquila. Do outro, os palmeirenses encaram a provocação como uma afronta e querem dar a resposta dentro das quatro linhas. Nas redes sociais, os memes e debates se multiplicam. Torcedores do São Paulo relembram o rebaixamento do Palmeiras em 2002 e a volta à Série B em 2013, enquanto os palmeirenses retrucam mencionando a recente fase vencedora do clube, além do jejum tricolor no Brasileirão desde 2008. Em grupos de discussão e programas esportivos, a fala de Lucas Moura se tornou o principal tema de debate. A diretoria do São Paulo, por sua vez, não comentou oficialmente a declaração do jogador, mas internamente há um misto de apoio e preocupação. Por um lado, a postura de Lucas pode ser vista como uma demonstração de confiança e espírito de liderança. Por outro, teme-se que o excesso de provocação acabe motivando ainda mais o adversário. No Palmeiras, o clima nos treinos esquentou. Abel Ferreira promoveu atividades táticas intensas e fechou parte dos trabalhos para a imprensa. A ideia é manter o foco total no confronto e usar a declaração de Lucas como uma motivação extra. A comissão técnica trabalha para que os jogadores transformem a indignação em desempenho dentro de campo. O próprio Lucas Moura parece não ter se arrependido da provocação. Em nova aparição na imprensa, ele reafirmou sua confiança na vitória tricolor e disse que suas palavras foram apenas um reflexo da mentalidade vencedora que quer impor ao elenco. No futebol, tem que ter personalidade. Eu confio no meu time e vamos entrar para ganhar, declarou. Se a declaração de Lucas será um presságio de vitória ou um tiro no pé, apenas o jogo poderá responder. O São Paulo, embalado pela confiança do meia, tentará impor seu ritmo e provar que realmente está acima do rival. Já o Palmeiras entra em campo com o orgulho ferido e determinado a responder à altura. O duelo entre os gigantes paulistas já seria decisivo por si só, mas agora ganhou contornos ainda mais dramáticos. O Morumbi será palco de uma batalha que promete ser histórica, com os holofotes voltados não apenas para o futebol jogado, mas também para a guerra psicológica iniciada antes mesmo da bola rolar. Com tanta tensão no ar, a arbitragem também deve ter um papel crucial.
Jogos entre São Paulo e Palmeiras costumam ser quentes, e agora, com as declarações polêmicas de Lucas Moura, a possibilidade de um embate ainda mais pegado cresce consideravelmente. Cartões, faltas duras e discussões dentro de campo parecem inevitáveis. O técnico Thiago Carpini, do São Paulo, também precisará gerenciar os ânimos do próprio elenco. A confiança de Lucas é bem-vinda, mas o treinador sabe que o Palmeiras é um adversário perigoso e que qualquer excesso de soberba pode ser fatal. O time precisará equilibrar a empolgação com a seriedade para evitar surpresas desagradáveis. Enquanto a bola não rola, o Choque Rei segue pegando fogo fora de campo. As torcidas fazem contagem regressiva para o jogo, os jornalistas repercutem a polêmica incessantemente e os jogadores, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras, se preparam para um duelo que pode marcar a temporada, independente do resultado. Uma coisa é certa, o clássico já entrou para da história. Seja como o dia em que Lucas Moura previu um triunfo tricolor e acertou, ou como a noite em que o Palmeiras usou a provocação como combustível para calar o rival, esse choque rei promete ser inesquecível. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Lucas Moura antes do choque rei pode ter acendido um estopim que transcende o próprio jogo. O futebol, ao longo da história, já mostrou que provocações antes de partidas decisivas podem funcionar como motivação extra ou como um peso que recai sobre quem as profere. O meia São Paulino, ao minimizar o Palmeiras e tratar a semifinal como um obstáculo fácil, colocou ainda mais pressão sobre o próprio time. Caso o tricolor não confirme essa facilidade em campo, o jogador pode acabar se tornando alvo de críticas, inclusive da própria torcida. Por outro lado, a postura de Lucas pode ser vista como uma tentativa de trazer um espírito mais aguerrido ao São Paulo, o clube que nos últimos anos teve dificuldades para se impor contra o Palmeiras. Em momentos decisivos, parece querer mudar essa mentalidade. A confiança demonstrada pelo jogador pode ser um reflexo do novo perfil que o time busca adotar sob o comando de Thiago Carpini, priorizando a intensidade e a mentalidade vencedora. No entanto, há um risco claro de que a fala tenha efeito reverso. O Palmeiras, que já entra como um dos times mais consistentes do futebol brasileiro, pode se sentir ainda mais motivado para provar seu valor dentro de campo. Abel Ferreira já demonstrou em diversas ocasiões que sabe usar esse tipo de situação para fortalecer seu elenco, transformando provocações externas em combustível para suas estratégias. Essa não é a primeira vez que um clássico paulista ganha contornos de guerra psicológica antes do apito inicial. Em 1993, o próprio Palmeiras deu o troco em provocações do São Paulo ao vencer a final do Paulistão por 4-0, quebrando um longo jejum de títulos. Em 2021, o tricolor revidou, conquistando o Campeonato Paulista sobre o rival, após também ouvir provocações vindas do lado alviverde. O futebol, afinal, não esquece, e cada declaração antes de um jogo importante pode ser usada contra ou a favor de quem a fez. A torcida são paulina, em grande parte, abraçou a provocação de Lucas. Para muitos, essa é a postura que um ídolo precisa ter antes de um jogo decisivo. A confiança expressada pelo jogador trouxe um clima de otimismo ao Morumbi, com torcedores já projetando a festa da classificação. No entanto, alguns mais cautelosos temem que a fala tenha sido exagerada, já que no futebol, declarações assim podem virar munição para o adversário. Seja como for, a fala de Lucas Moura já fez o jogo começar antes mesmo de a bola rolar. Programas esportivos debatem a declaração sem parar, ex-jogadores analisam o impacto psicológico da provocação e torcedores de ambos os lados entram em discussões acaloradas nas redes sociais. O clássico, que já seria um dos mais aguardados do ano, se tornou ainda maior, carregado de um clima de revanche que pode definir o tom da temporada para ambos os clubes. Dentro de campo, o São Paulo terá que comprovar a confiança expressada, por Lucas. Se vencer e avançar com uma atuação convincente, o meia pode sair ainda mais fortalecido, visto como um líder que soube elevar a moral do time. Porém, em caso de eliminação, sua declaração pode se transformar em um peso, com torcedores rivais o lembrando constantemente da frase. O Palmeiras, por sua vez, tem um histórico recente que o coloca como favorito. Com um elenco mais consolidado
e um treinador experiente, o Verdão pode usar a fala de Lucas como uma motivação extra para entrar com ainda mais intensidade. A equipe de Abel Ferreira já demonstrou diversas vezes que sabe atuar sob pressão, e essa semifinal se tornou um grande teste de resiliência para os jogadores. Os árbitros da partida também estarão sob os holofotes. Com o clima de rivalidade elevado ao máximo, qualquer decisão dentro de campo pode ser interpretada como influenciada pela provocação prévia. Jogadores do Palmeiras podem entrar mais agressivos, buscando mostrar sua força, enquanto o São Paulo pode precisar administrar a ansiedade de confirmar a confiança expressada publicamente. Independentemente do que acontecer no jogo, uma coisa é certa: o choque rei desta semifinal será lembrado por muito tempo, seja como o dia em que Lucas Moura previu e concretizou uma vitória histórica do São Paulo, ou como o momento em que o Palmeiras usou a provocação como um estopim para mais uma grande conquista. O futebol é imprevisível, mas quando a bola rolar, a única certeza será a de um confronto carregado de emoção, rivalidade e possivelmente novas provocações para a história. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.